Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laécio, aqui do canal Gramática com Laécio. Neste vídeo, nós vamos falar sobre redação da banca IADS. Alguns inscritos aqui no canal pediram para eu falar, inclusive, falar sobre os critérios de avaliação que a banca IADS gosta de cobrar, como é que ela faz a avaliação dos textos. Por quê? Quando você está estudando para concurso público, que tem redação e você está se preparando, além de praticar redação ali, pelo menos 2 redações por semana, você tem que fazer o quê? Ficar de olho nos critérios de avaliação que estão lá no edital do concurso público que você vai fazer, os critérios de avaliação da redação. Então, a banca IADS, ela gosta muito de utilizar esses critérios aqui. Laércio, sempre vão ser esses? Não sei, mas comumente a IADS gosta de utilizar esses 4 critérios de avaliação. Então, quando você estiver praticando lá, produzindo o seu texto, você vai fazer o quê? Pensar nesses 4 critérios de avaliação. Pensa comigo aqui, ó. Se eu tenho uma redação que vale 10 pontos. 10 pontos. E aí, a IADS fala assim, olha só, o quesito avaliativo tema-texto vai valer 2,50. O quesito argumentação vai valer 2,50. O quesito coesão e coerência vai valer 2,50 e elaboração crítica 2,50. Pensando numa redação de 10 pontos. Beleza. Só que aí, quando você está praticando, escrevendo, você não fica de olho nesses critérios de avaliação. Então, você acaba fazendo ali um bom texto, exemplo, um bom texto, só que você esquece de trazer o quê? Uma elaboração crítica. O que é elaboração crítica? Pensando na IADS, é uma proposta de intervenção, isto é, apresentar uma solução para o problema, proposta de intervenção. E vamos pensar que você faz ali um texto, uma redação dentro do tema, traz argumentação, repertório, utiliza elementos coesivos, só que não traz uma proposta de intervenção. Então, a sua nota aqui no quesito avaliativo elaboração crítica vai despencar. Você traz uma conclusão ali, fechando seu texto, mas não traz uma proposta interventiva. Então, nesse quesito aí, item D, a sua nota vai ser bem baixa, bem baixa. Então, quando você estiver estudando, praticando redação para a banca IADS ou qualquer outra banca, né? Mas aqui a gente está falando da banca IADS, você tem que pensar nos critérios avaliativos, tá bom? Então, é interessante, quando você estiver praticando, escrevendo, pedir para um professor especialista em redação de concurso público corrigir o seu texto com base nesses quesitos avaliativos. O que é o tema-texto? Bom, tema, basicamente, é sobre o tema que a banca cobrou, né? Então, ela vai dar um tema, tem lá os textos motivadores, você vai produzir um texto com base no tema que a banca solicitou. E você não pode tangenciar e nem fazer fuga do tema, é claro, que senão a sua nota aqui vai cair muito, tá bom? E quando fala em texto aqui, ó, basicamente a banca está falando do quê? Do texto dissertativo argumentativo, aquele que fica previsto lá no edital e no comando da prova. Então, se você não faz um texto na estrutura de um texto dissertativo argumentativo, basicamente a sua nota em TX, que é tema-texto, vai cair, tá bom? Então, tema-texto é isso, em relação ao tema e à tipologia textual solicitada pela banca avaliadora lá no comando da prova e no edital, ok? Bom, o item B, argumentação. O que seria isso? Basicamente, os argumentos que você utilizou para defender o seu ponto de vista, tá bom? E aqui, quando eu falo em argumentação, para você aumentar a sua nota nesse quesito, pensando aí na banca IADS, você tem que trazer o quê? O que eu chamo de repertório. O que é isso, Lécio? Repertório é você citar uma lei, citar um documento, citar um filme, citar um livro que você leu, um autor, isto é, trazer argumentos consistentes para aumentar aí o poder argumentativo. E isso você pode fazer por meio de estratégias argumentativas. Quais são as estratégias? Trazer um exemplo, trazer dados estatísticos, trazer uma alusão histórica, trazer o passado, refletir com o presente. Isto é, existem várias estratégias. Você não pode deixar o seu texto apenas no previsível. O que é um texto muito previsível? É aquele que não traz argumentação para além do que os textos motivadores apresentam. Então, normalmente, se você traz um texto muito previsível, sem citar nada, sem trazer outras vozes para o seu texto, normalmente a sua nota em argumentação vai ser baixa, tá bom? E é claro, na argumentação você tem que trazer ali marcas de autoria, tá? Um texto muito bem construído, fora ali dos limites dos textos motivadores, tá bom? Laércio, o item C, coesão e coerência. Bom, coesão são os articuladores gramaticais. Então, aqui a banca vai avaliar em coesão se você utiliza os elementos coesivos ao longo de todo o texto.
Se você utiliza pronomes, se você utiliza preposições, conjunções, locuções conjuntivas, isto é, aquelas partes, aqueles termos que vão amarrar as palavras, as frases, os períodos e partes maiores dentro de um texto. Então, nesse sentido, nesse viés, sendo assim, logo, portanto, por isto, nesse pensamento, cujo, o qual, a qual, o que, são os termos que fazem a coesão textual, né? Tem uma autora que fala muito sobre isso, que é a Ignore Koch, que ela fala sobre linguística textual, coesão textual, e aí a coesão, ela serve para amarrar as partes dentro de um texto, tá bom? E a coerência, que também é outro princípio da textualidade. A coerência é se você mantém sentido ali entre as partes, você não é contraditório, às vezes você apresenta um termo e não desenvolve aquela ideia, não mantém a progressão textual, então você não pode ser incoerente, tem que ser coerente com as informações que você apresenta dentro do seu texto. Então, se lá na introdução você sinalizou um argumento, eu espero, na perspectiva coerente, né, mantendo a coerência, que você desenvolva aqueles argumentos que você sinalizou lá na introdução, ok? Então, coesão e coerência são dois princípios da textualidade. Existem outros, e aqui nesse item C, você tem que produzir um texto com coesão e coerência para você garantir a nota boa aí nesse quesito, tá bom? E o item D, elaboração crítica. Como eu falei, elaboração crítica, a banca vai pedir para você trazer uma proposta interventiva. Então, nessa proposta interventiva, nessa proposta de intervenção, você tem que trazer detalhes, ser uma proposta rica, né? Então, se o tema é sobre desastres naturais, e aí a banca pede para você trazer ali como os desastres naturais podem ser evitados pela intervenção do homem. Então você vai criar lá projetos de mapeamento de áreas que devem ser, que podem, né, tem riscos de desabar. Você vai trazer soluções para o problema, trazendo agente, ação, detalhamento, como isso deve ser feito, de que maneira, não trazer algo muito vago. Se você traz algo muito vago aqui em elaboração crítica, a sua nota fica muito baixa, tá? Então, elaboração crítica separa ali umas 7 linhas só para detalhar o que deve ser feito para resolver o problema. Quem já fez redação do Enem sabe que na redação do Enem, a competência 5 é uma proposta de intervenção. E você tem que trazer um agente, uma ação, solução para o problema, um detalhamento, o objetivo, a finalidade daquela ação, daquela proposta interventiva. Tem que fazer a mesma coisa aqui na banca IADES, quando ela pede elaboração crítica, tá bom? Basicamente, são esses critérios de avaliação que ela avalia: tema, texto, argumentação, coesão e coerência, elaboração crítica. Dependendo do concurso, ela pode mudar, mas normalmente são esses critérios, tá bom? E aí a nota ela vai atribuir de acordo com a nota que está prevista lá no edital. Vai ser sempre 2,5 cada quesito? Não, você tem que ler o edital e ver, tá bom? Mas fique ligado, quando você estiver praticando, escrevendo redações, escreva pensando nesses critérios de avaliação. Belezura? Se gostou desse vídeo, ó, inscreva-se no canal, deixa seu likezão e envia para aquele amigo que tem que aprender a escrever uma redação pensando na banca IADES, que está estudando para concurso, tá bom? Aqui no canal tem vários vídeos de redação ensinando do básico. Aproveite, siga lá no Instagram, laesio_prof, tá bom? Lá tem várias dicas de redação, de concurso público, língua portuguesa. Até a próxima. Fui!